Es solo, solo de Bali. Es solo de Bali. Es solo, solo de Bali. Então, meus queridos, vamos ver como a gente se localiza no espaço geográfico? A gente já viu que para se deslocar de um lugar ao outro sem se perder, a gente pode usar a rosa dos ventos, né? Associada a uma bússola, um mapa, por exemplo. Só que conhecer apenas os pontos cardeais e subcolaterais não é suficiente para localizar com precisão determinado lugar. Então vamos assistir essa aula para ver como a gente faz isso a partir das coordenadas geográficas. Ou melhor, essa primeira parte a gente vai falar sobre as linhas imaginárias que fazem parte das coordenadas geográficas, ok? Vamos lá? Então, voltando à situação da abertura da aula, imagine que você está numa floresta, perdido, né? Você não está conseguindo se orientar, não está conseguindo se localizar. Imagina que você está num navio em alto mar, dá um problema nesse navio e ele fica parado no alto mar. Como alguém vai te resgatar? Não tem um endereço, não tem como te explicar onde você está. Então, a maneira usada para isso são as linhas imaginárias, essas linhas que vocês estão observando aqui no globo. Então, o que são as linhas imaginárias? São linhas que foram criadas pelos cartógrafos, né? Que formam a base para um sistema de localização que a gente vai chamar de denominar de coordenadas geográficas, que são utilizadas para localizar com precisão cidades, vilas, montanhas, países, navios em alto mar, etc. Na verdade, é o encontro entre essas linhas que vai determinar a posição em que você se encontra, ok? E como são chamadas essas linhas imaginárias? Então, a gente tem uma delas aqui, que é o paralelo que determina inclusive a latitude, que é o Equador, né? O Equador, ou a linha equatorial, ele corresponde à maior circunferência da Terra. Ele tem cerca de 40 mil quilômetros de comprimento, ok? É essa linha que vocês estão identificando aqui, essa é a linha do Equador. E a linha do Equador, ela divide o globo em dois hemisférios, que vocês estão observando ali embaixo. Agora a gente vai recorrer lá, né, aos conhecimentos da rosa dos ventos. Então, a parte acima do Equador eu vou chamar de hemisfério norte. Tudo que se localiza nessa direção aqui, que se encontra nessa região, a gente vai dizer que se localiza no hemisfério norte em relação ao Equador. E o que está na parte abaixo do Equador, a gente vai dizer que é o hemisfério sul. Então, em relação ao Equador, inclusive o Brasil, né, a maior parte do Brasil se localiza no hemisfério sul. Então, além do Equador, que é um dos principais paralelos, né, que a gente acabou de falar, e que é utilizado para determinar a latitude, que é uma das coordenadas que a gente vai falar na próxima aula, outras linhas são traçadas paralelas a ele, como vocês estão vendo. E essas linhas, elas circundam a Terra, né, elas dão a volta na Terra toda, ok? Com base na iluminação e no aquecimento da Terra pelos raios solares, os cartógrafos nomearam 4 paralelos importantes. Então, esses paralelos são utilizados como referência quando o assunto é iluminação e aquecimento da Terra. Esse é um tema que a gente vai trabalhar mais lá para frente. Então, que paralelos são esses? Lá no hemisfério norte a gente tem o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. E no hemisfério sul a gente tem o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Além de receberem nomes, todas as linhas imaginárias, inclusive as que a gente não está observando aqui, elas são indicadas por graus, ok? Partindo do Equador, que vale 0 graus, todas as linhas que são traçadas no hemisfério norte, que são em número de 90, recebem graus também, valores em graus. Então, vou ter 0 no Equador, 1, 2, 3, enfim, até 90, ok? Isso no hemisfério norte. A mesma coisa vai acontecer no hemisfério sul, partindo do Equador, que vale 0, todas as 90 linhas que são traçadas no hemisfério sul também vão receber denominações, valores em graus, ok? Aqui embaixo a professora colocou um outro mapinha que está mostrando para vocês ali a divisão pelo Equador, né? E o hemisfério norte, que a gente vai chamar de setentrional também,
e o hemisfério sul, que a gente vai chamar de meridional, ok? E aqui do lado, as linhas paralelas que foram traçadas, né? Que são as linhas da latitude. Então, observe que são várias linhas, né? Essas linhas são traçadas, é dado um valor para elas, e a partir desses valores é que consegue se orientar, né? E outra coisa, é uma linha que está ao norte do Equador, então eu vou pegar o Equador, uma linha ao norte, então eu vou observar qual é o valor da linha e vou achar ela ao norte. É uma linha que está ao sul do Equador, então eu vou encontrar no hemisfério sul e vou ver qual é o valor da linha. E assim sucessivamente, ok? Agora vamos ver um pouquinho a respeito das linhas meridianas. Então, além dessas linhas horizontais, que são os paralelos que a gente acabou de ver, há linhas verticais que também dão uma volta no planeta, né? Ligando um polo ao outro, que são as linhas meridianas, essas que vocês estão vendo aí. O principal meridiano é o meridiano de Greenwich, né? Esse que vocês têm aqui, ó. Ele foi traçado dividindo a Terra em 2 hemisférios também. Aí a gente vai ter hemisfério leste ou oriental e hemisfério oeste ou ocidental, ok? Só que ao todo a gente vai ter 180 meridianos para o leste e 180 meridianos para o oeste, diferente dos paralelos que são 90 norte e 90 sul, né? Para cada direção. Esses meridianos também recebem valor em graus. O meridiano de Greenwich, que é o principal, vale 0 graus. E todos os outros meridianos que forem traçados vão recebendo valores até 180. Totalizando 180 leste e 180 oeste, 360 meridianos, ou 360 graus, que é o valor de uma circunferência. Espero que vocês tenham entendido, né, as nossas linhas imaginárias. O exercício que a professora fez para vocês é um exercício bem simples, para a gente poder começar a entender, né, quais são as linhas imaginárias, paralelas e meridianas, para na próxima aula a gente poder localizar e identificar qualquer ponto na superfície terrestre a partir das coordenadas geográficas, ok? Bom trabalho então, bora lá fazer a atividade. Beijos!